Continuando, pessoal. Agora vamos a definir o conceito de máximo e mínimo local, máximo e mínimo absoluto, sim? O que acontece? Vamos sacar uma função de duas variáveis e a gente fala que o ponto x0, y0 é o máximo local se f x, y for menor ou igual a f x, y0. Ou seja, o valor dele no ponto x0, y0 ultrapassa o valor dele, pelo menos para pontos perto de x0, y0, assim, próximos, tá? O número f x, y0 é chamado de valor de máximo local, valor de máximo local. O ponto é ponto de máximo local, sim? Agora, se f de x, y for maior ou igual que f de x, y0, pelo menos perto do ponto, sim? Então, o ponto x, y0 é um mínimo local. Mínimo, sim? F ultrapassa o valor de f no ponto. Então, esse ponto é ponto de mínimo local. E esse aqui é valor de mínimo local, sim? Pensa o seguinte, vai depender bastante do domínio, sim? Pense que o domínio da função altura seja todo o espaço, a Terra, sim? Então você percebe que a altura do Monte Everest é o máximo valor possível da altura. Então esse é o valor de máximo absoluto. Esse valor, esse máximo acontece em todo o domínio, sim? Não tem altura maior, certo? Agora, se você só trabalhar em Curitiba, você pode pensar na altura máxima de Curitiba, a Torre da Oi, por exemplo, como um máximo local. Só acontece em Curitiba, sim? Tá? Então, é local. Essa é a ideia de máximos e mínimos locais, certo? Então, como falei, se f de xy for menor ou igual que f de y0, vamos colocar aqui, só que para todo ponto, todo domínio, então, agora o ponto é chamado de máximo ou mínimo absoluto, ou global, certo? Então, novamente, mínimo e máximo local são coisas locais, tá? Acontecem perto do ponto, certo? A gente vai ver isso aqui. Mas agora passemos ao GeoGebra para enxergar graficamente o conceito de máximo e mínimo local. E voltamos para nossa lousa. Agora no GeoGebra, vamos a entender graficamente o conceito de máximos e mínimos locais, máximos e mínimos absolutos, sim? Olha aqui, suponha que isso aqui representa o gráfico de uma função de duas variáveis, tá? Esses pontos aqui, percebam, vou parar essa parte aqui, esse aqui, essa altura, 2 aqui, é o valor de mínimo local, porque esse valor aqui é atingido em um ponto no plano, tá? Esse ponto é chamado de ponto de mínimo local, porque perto desse ponto, os valores da função ultrapassam o valor de 2. Certo? Então, esse aqui é um mínimo local. Tá? Aqui, por exemplo, nesse outro ponto aqui, nessa outra parte aqui, acontece um máximo local, sim? Esse máximo, aqui nessa alturinha aqui, que é 1,5, pontos próximos são menores do que ele. Então, ele é um máximo local. Esse máximo é atingido em um ponto do domínio, sim? Então, perto desse ponto do domínio, os valores da função f nunca ultrapassam esse máximo local. Aqui temos mais um mínimo local, tá? E aqui temos mais um máximo local, sim? Então, máximos e mínimos locais, novamente, acontecem, são definidos perto de um ponto. Tá? Se você se afastar, você percebe aqui, esse aqui é um máximo local. Esse aqui é um máximo local, mas esse aqui, esse máximo local aqui é menor que esse aqui. Né? Então, em geral, você pode, nessa função aqui, definir o conceito de máximo e mínimo local. Se você tirar tudo isso aqui e só tiver essa parte aqui, e o domínio for todo plano, esse aqui, que está aparecendo aqui, é um máximo absoluto. Não tem um valor maior do que ele, sim? Então, esse máximo absoluto é atingido em um ponto do domínio, tá? E f em qualquer outro ponto, nesse caso, qualquer outro ponto do domínio, nunca ultrapassa esse valor, sim? Então, esse aqui é um máximo absoluto. E esse aqui é um exemplo de um mínimo absoluto, sim? Esse aqui, 2, nesse caso aqui, é o valor de mínimo absoluto. Esse valor é ultrapassado sempre por qualquer valor de f, tá? Então, essas são as ideias de máximos e mínimos.
Outro tipo de máximo e mínimo, por exemplo, esse aqui, né? Aqui você percebe que tem um mínimo absoluto, sim? O menor valor da função é esse aqui. Depois é ultrapassado sempre. Mas vamos analisar o que acontece aqui. Antes de voltar a nossa lousa. Pessoal, percebam o que acontece aqui. O que acontece nesse ponto exatamente? Se você desenhar o plano z igual a 2, você mostra que o plano tangente a esse ponto é um plano paralelo ao chão, paralelo a xy, paralelo a z igual a 0. Então, isso acontece em máximos e mínimos. Tá? Os planos tangentes são paralelos a z igual a 0. ¿Sí? Esse aqui no máximo local. Se você pegar um mínimo local, mesma coisa. O plano tangente também é horizontal, ¿sí? É paralelo a xy. Então, aí temos um método ou uma ideia de como encontrar esses pontos aqui, né? Onde acontecem máximos e mínimos locais. Temos que encontrar pontos onde os planos tangentes são constantes. Z igual a uma constante, ¿sí? Esse aqui é Z igual a 4, tá? Então, vamos a procurar esse tipo de planos. Mas também acontece aqui, né? Aqui, por exemplo. Esse aqui é um mínimo absoluto. Mas aqui não tem plano tangente, pessoal. Aqui tem uma ponta. Aqui tem infinidade de planos tangentes. Então, é outro problema, né? Outra forma de você encontrar máximos e mínimos. Então, agora vamos a nossa lousa e ver quando que o plano é um plano paralelo a xy, para definir depois o conceito de ponto crítico. Vamos a nossa lousa. Os planos tangentes são horizontais, são paralelos a xy, a z igual a 0. Então, vou escrever agora a equação do plano tangente, sim? A equação do plano tangente, pessoal, se a equação for diferenciável, plano tangente, é o seguinte: z igual f em x, y0 mais f de x, derivada parcial, x0, y0, x menos x0 mais f em y x0, y0. Y menos y0. Essa aqui é a equação do plano tangente no ponto x de y0, f de x de y0, sim? Então, o que acontece? Para que esse plano seja horizontal, paralelo a xy, para que aconteça o que a gente fez, a gente viu no GeoGebra, coisas assim, para esse plano seja paralelo ao chão, xy, ele tem que ser constante. Só tem que aparecer essa parcela aqui. Só tem que aparecer essa parcelinha. Isso aqui tem que ser zero, para que seja um plano paralelo a xy. Z igual a constante, Z igual a um número, são planos paralelos a xy, tá? Então, para isso, f, a derivada parcial, tem que ser zero. E a derivada parcial, com relação a y, também tem que ser zero. Com isso aqui, você mostra que o plano tangente é z igual a uma constante, um plano paralelo a xy. Então, para tentar encontrar os máximos e mínimos locais, os pontos de máximo e mínimo local, um procedimento é encontrar os pontos onde as derivadas parciais são zero. Lembre, similar a cálculo 1, sim? Os pontos críticos são os pontos, os números onde a derivada é zero. Agora aqui, as derivadas parciais. Isso aqui, sendo zero, garante que o plano tangente é horizontal, paralelo a xy, tá? Mais uma coisa. Lembre no GeoGebra, eu desenhei o cone com uma ponta, sim? E nessa ponta, não existe plano tangente. Novamente, cálculo 1, um ponto é crítico se a derivada for zero ou a derivada não existir, tá? Similar, a gente vai definir o conceito de ponto crítico. Definição, sim? x0, y0 é chamado ponto crítico
se f de x com relação a x derivada parcial for igual a f de y derivada parcial com relação a y, isso aqui for igual a zero, tá? Ou, isso aqui me garante a existência do plano tangente horizontal. Ou, se alguma das derivadas parciais não existir. Sim? Então, um ponto crítico é aquele onde as derivadas parciais são zero. É um tipo de ponto crítico. Outro ponto crítico é onde não tem plano tangente. Ou seja, quando as derivadas parciais não existem. Sim? A gente está interessado nesse tipo de pontos, né? Pontos onde as derivadas parciais são zero. Sim? Então, vamos a um exemplo aqui, onde a gente definiu o conceito de ponto crítico, sim? Por agora, fiquem na cabeça o conceito de ponto crítico desse jeito aqui, derivadas parciais igual a zero, tá? Então, agora sim, a gente já definiu o conceito de ponto crítico, que é importante. Agora vamos ao nosso exemplo, um exemplo aqui. Exemplo 1. Tá? Então é o seguinte, eu vou considerar a função f de x, y como sendo x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Tá? Essa função, primeiro, encontrar os pontos críticos da função dada. Eu faço o seguinte, calculo as derivadas parciais, que é f de x. Calculo a derivada parcial, aqui vai ficar 2x. Derivada de y vai dar 0, aqui fica menos 2. Derivada 0. E calculo a derivada com relação a y. 0, aqui fica 2y menos 6. Então, eu encontrei as derivadas parciais da função f. Agora, para encontrar os pontos críticos, faço a igualdade a 0. Isso aqui cria um sistema de equações, nesse caso, um sistema mais simples. Aqui, para que aqui seja 0, x tem que ser 1. E aqui tem que ser, y tem que ser 3. Então, temos um único ponto crítico. Ponto crítico, nesse exemplo aqui, é o ponto 1,3. Sim? Acabou. Mas, você não sabe que tipo de ponto é o 1,3. Não sabe se é o mínimo, não sabe se é o máximo ou alguma outra coisa. Certo? Nesse exemplo, fazendo as contas, a gente consegue uma coisa assim. f de x e y, completando o quadrado, vai ficar 4 mais x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, sim? Essas duas funções são equivalentes, são as mesmas. Basta aqui completar quadrados em x, em y, fazer a soma, sim? São iguais. Aqui você analisa que essa parte aqui é maior ou igual a 0, maior ou igual a 0. Então, isso aqui é sempre maior ou igual do que 4, sim? Então, f em qualquer ponto sempre ultrapassa 4, certo? Então, esse 4 aqui é o valor de mínimo absoluto, porque f é maior do que esse número em qualquer ponto. E, exatamente, f em 1,3 vai dar, aqui fica 0, aqui fica 0, fica 4. Sim? Então, 1,3 é um mínimo absoluto. E o valor de mínimo absoluto é 4. Fazendo as contas aqui. Tá? Então, vamos a passar ao GeoGebra para ver graficamente o que está acontecendo. Tá? No GeoGebra, aqui temos o exemplo. Desenhamos o gráfico. O gráfico é um paraboloide. Tá? Aqui você percebe que, efetivamente, f, a função tem um mínimo absoluto. Sim? Um valor de mínimo absoluto, que é 4. Esse valor é atingido no ponto crítico que encontramos na lousa, o ponto 1,3. Nesse caso, a gente consegue mostrar que, efetivamente, o ponto A, o ponto crítico, é um mínimo absoluto. Agora, nos próximos exemplos, vamos a perceber que não é tão simples assim determinar que tipo de ponto é o ponto crítico, máximo ou mínimo. Tá? Mas nesse exemplo dá.
Então, vamos a encontrar depois um teorema de classificação de pontos críticos, sim? O teorema vai falar, esse ponto aqui é mínimo ou máximo absoluto, certo? Então, voltamos para a nossa lousa. Voltamos, pessoal. Então, dá para perceber que nesse exemplo aqui, você consegue fazer, ou você consegue mostrar que tipo de ponto é o ponto crítico. E isso não, nem sempre é verdade, tá? Não é tão simples assim. Vamos agora a um exemplo 2. Exemplo 2, pessoal. Vou considerar f de x e y como sendo x quadrado y quadrado menos x quadrado. Mesma coisa, encontrar os pontos críticos primeiro. Derivada parcial com relação a x é 0, fica menos 2x. Derivada parcial com relação a y fica 2y. Aqui igual a 0 para encontrar os pontos críticos. Vai ser, então x tem que ser 0, não tem outra. E y tem que ser 0. Então, ponto crítico, só tem um único ponto crítico. O ponto crítico é o ponto 0, 0, sim? Tá? Agora, pessoal, para você mostrar que o 0 é um mínimo máximo local, você tem que mostrar o seguinte. Ou isso aqui tem que ser verdade, ou isso aqui tem que ser verdade. Porque isso aqui, por exemplo, lembra a definição de máximos e mínimos? Se 0 é um mínimo, f de x y tem que ser maior ou igual a f de 0, 0. Sim? Pelo menos perto do ponto 0, 0. Isso que garante que o 0, 0 é um ponto de mínimo local. Ou isso aqui. Qualquer uma das duas tem que ser satisfeitas, perto do ponto. Tá? Se você mostrar isso aqui, perto do ponto, o 0, 0 é um mínimo local. Tá? Se você mostrar isso aqui, o ponto 0, 0 é um máximo local. Sim? F não ultrapassa f de 0, 0. Isso aqui é 0. Basicamente, você tem que mostrar que, pelo menos em uma vizinhança perto do 0, 0, a função é ou positiva ou negativa. Mas o que acontece com essa função aqui? Essa função é mais complexa do que aparenta, tá? Por exemplo, se você está no 0, 0, sim? Se você se aproximar no eixo y, por aqui, essa função é positiva, sim? Positiva. Maior que 0. Mas se você se aproximar pelo eixo x, a função é negativa. Negativa. Então, perto do ponto, sempre vai ter ponto do eixo y, do eixo x. Certo? Então, por pequena que seja a vizinhança do 0, 0, perto do ponto, a função é positiva e negativa ao mesmo tempo. Tá? Então, esses 0, 0 não tem como ser nem mínimo nem máximo. Esse ponto é chamado de ponto de zero. Tá? Então, esse ponto é mais complexo ainda. Você não sabe, ou você sabe, na verdade, que esse ponto não é nem máximo nem mínimo. Tá? Então, vamos a GeoGebra para analisar graficamente o que está acontecendo. Novamente, pessoal, no GeoGebra. Temos nossa função aqui, do exemplo 2. Desenhamos o gráfico, esse negócio aqui, sim? Esse aqui é o gráfico. O ponto 0, 0 é o ponto crítico, o único ponto crítico da função. Então, no exemplo 1, a gente consegue mostrar que que o ponto crítico é um ponto de mínimo absoluto, sim? No exemplo 2, o que acontece? Percebam, aqui está aparecendo que é um mínimo local, mas se você virar o gráfico, aqui está aparecendo que é um máximo local. Então, esse ponto 0, 0, neste caso, não é nem máximo nem mínimo local. Ele é chamado de ponto de Cela, pela forma do gráfico, tá? Então, resumindo, os pontos críticos podem ser máximos, mínimos locais ou pontos de Cela. Então, no seguinte teorema, a gente vai classificar os pontos críticos, ¿sí? Quando que é um mínimo, quando que é um máximo e quando que é um ponto de Cela, certo? Voltamos para a nossa lousa. Voltamos, pessoal. Perceberam como que fica o gráfico dos pontos de Cela? Né? É bem mais complicado, sim? Aparentemente ele é um máximo, mas depois você vira um pouco o gráfico e aparenta ser um mínimo, tá? Esse é o problema do ponto de Cela, tá? Mais um exemplo. Mas antes do exemplo,
vamos a un teorema o teste da segunda derivada. Agora sim, esse teste da segunda derivada permite classificar os pontos críticos, pessoal, sim? Ou seja, primeiro passo, você encontra os pontos críticos da função f. Depois, temos que classificar, falar que tipo de ponto é. Máximo local, ou mínimo local, ou ponto de Cela. São três tipos, tá? Então, vamos lá. Vamos a supor que as derivadas parciais, só para colocar aqui as condições, sejam contínuas. Tá? Pelo menos perto do ponto x e y0. Sim? Sim, vamos supor isso ali. Vamos supor também que derivada parcial no ponto x e y0, as duas derivadas parciais são zero, sim? Ou seja, isso aqui indica que o ponto x e y0 é um ponto crítico, certo? Então, primeiro vamos a definir esse conceito aqui, matriz hessiana, H de x y como sendo f de x de xy vezes f de y xy menos f de xy ao quadrado, tá? Pessoal, a matriz hessiana é essa aqui. Você deriva f duas vezes com relação a x, vezes derivo f duas vezes com relação a y, e depois derivo primeiro com relação a x, depois com relação a y. Calcula esse valor aí. Aí vou fazer depois, tá? Então, com essas condições, com esses dados aqui, você tem três possibilidades. Sim? Se H no ponto crítico for positivo e f de x no ponto x e y0 for positivo, positivo a matriz hessiana e positivos aqui, então o ponto x0, y0 é um mínimo local. Tá? Esse ponto é um mínimo local. Então, f nesse ponto é um valor de mínimo local. B, se H em x e y0 for positivo, mas agora isso aqui for negativo, tá? Se aqui for negativo, então x e y0 é um máximo local. É um máximo local, tá? H positivo, f, x negativo, o ponto é o máximo local. E por último, C, se H em x e y0 for negativo, então x e y0 é ponto de zero. Tá? Ou seja, o ponto não é nem máximo nem mínimo local, é o ponto de zero. Tá? Pergunta, né? O que acontece quando H é zero? Isso porque é positivo ou negativo? Pessoal, quando H é zero, o teorema não garante que tipo de ponto é. Pode ser qualquer coisa, na verdade, tá? Então, temos nosso teoreminha. Esse teorema é um teorema de classificação, tá? Ele classifica os pontos críticos. Você pega o ponto crítico e determina que tipo de ponto é, tá? Vamos a um exemplo. Então, vamos a um exemplo para fixar a ideia do teorema, o teste da segunda derivada, sim? Exemplo 3, né? Exemplo 3. Classifique os pontos críticos da função
f de xy como sendo x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy mais 1. Tá? Pessoal, temos uma função de duas variáveis aqui, uma função polinomial, ela é diferenciável. Tá? Pede para classificar os pontos críticos. Sim? Então, primeiro, encontremos os pontos críticos. Primeiro, encontremos os pontos críticos. Derivada parcial com relação a x, 4, x cubo, 0, menos 4y, 0. F de y, 0, 4, y cubo, menos 4x. Aí temos nossas derivadas parciais. Para encontrar os pontos críticos, igual a 0, tá? Então, aqui é o problema, ou a parte mais trabalhosa do método de extração de derivadas. Sim? Os sistemas são não lineares, normalmente, e não tem um método para você resolver. Se for linear, você utiliza um monte de métodos, sim? Eliminação gaussiana, um monte de coisas que tem. Em sistemas não lineares, cada sistema é diferente. Aí tem que ter um pouco mais de prática e habilidade para encontrar os pontos críticos, sim? Então, aqui você pode fazer o seguinte. Elimina o 4 para ficar que y é x cubo, sim? Y é x cubo, cancela 4. E aqui você tem a mesma coisa, que x é y cubo, tá? Certo? Agora, pessoal, se x é y cubo, y é x cubo, então eu vou pegar essas duas equações aqui e vou isolar uma. Né? Eu sei que aqui, vou pegar a segunda equação, tá? Essa aqui. Tá? X é y ao cubo. Mas y ao cubo, y é x ao cubo, então vai ficar x ao cubo elevado ao cubo, sim? X, se eu pegar na segunda equação, igual. Y é x ao cubo. Cosa que aqui fica uma equação que só depende de x, eu consigo resolver. Fica x igual a x elevado a 9, tá? Então aqui você primeiro você pode cancelar o x, mas se você cancelar x, você está tirando a possibilidade de x ser 0. Isso aqui é verdade se somente se x elevado a 9 menos x por 0, sim? Só passei para lá. Aqui você coloca um x e você tem x a la oitava menos 1 igual a 0, certo? Estou resolvendo essa equação aqui. X menos 1. Então, temos dois números se multiplicando. Então, x é 0 ou x a la 8 é 1. Sim? Isso aqui é 0 se x é 0. Ou se isso aqui for 0, ou seja, x elevado a 8 for 1. Aqui você ainda tem x igual a 1 ou x igual a menos 1. São as únicas duas raízes reais. Tem mais raízes, mas são complexas. A gente não trabalha com números complexos. Então aqui temos três soluções daqui. Quando x é 0, ser igual a 0, tá? Quando x é 1, 1 igual a 1. E quando x é menos 1 igual a menos 1. Então, aqui, com essas três possibilidades, você vai na equação 1, que a gente ainda não utilizou. Quando x é 0, aí agora temos os pontos críticos, pessoal, tá? Vou colocar aqui. Quando x é 0, y é 0. Então, temos o ponto 0, 0. É o ponto crítico. Quando x é 1, y é 1. Então, 1,1. E por último, quando x é menos 1, y também é menos 1. Pronto. A função f tem três pontos críticos. Calcula as derivadas parciais igual a 0. E aqui é o procedimento mais complexo. Porque os sistemas não são lineares, tá? Então, cada sistema vai ser diferente. Aqui eu isolei y e x, utilizei a segunda para virar uma equação que só depende de x. Fica x igual a x a la 9.
pasé para acá, x elevado a 8 menos 1 igual a 0. Entonces, x es 0 o eso aquí es 0. Eso aquí es 0 solo si x es 1 o x es menos 1. Entonces, tengo x0, x1, x menos 1. Cuando x es 0, y es 0. Cuando x es 1, y es 1. Y cuando x es menos 1, y es menos 1. 3 pontos críticos. Si você colocar 0, 0 no sistema, va a ser las duas derivadas parciales. Entonces, tengo 3 pontos críticos. Entonces, decoren 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, ¿tá? Primer paso, encontrar los puntos críticos. No, apaguei, mas vou colocar de novo, tá? Então, para classificar os pontos críticos, preciso a esse ano, ¿sí? Então, vou colocar de novo aqui, f de x y, como sendo x a la cuarta, mais y cuarta, menos 4xy mais 1, tá? Eu tenho a derivada parcial, que preciso, 4x cubo menos 4y, f de y, 4y cubo menos 4x, ¿sí? Ya encontré os pontos críticos. Os pontos críticos são 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. Agora, a matriz hessiana, lembrem, envolve as derivadas parciais de segunda ordem. Então, eu vou precisar derivar aqui, mais uma vez, f em x, x. ¿Sí? F en x es derivada de eso aquí nuevamente en relación a x, entonces va a ficar 0, fica 12 x cuadrado. F en y, ven la fórmula, donde derivamos aquí nuevamente en relación a y, aquí fica 0 y aquí fica 12 y cuadrado. Y finalmente preciso f de xy. Entonces primero derivo en relación a x, aquí, después en relación a y. Isso aqui. Então, com relação a y, 0 fica menos 4. Agora, se você quer fazer yx, você deriva isso aqui com relação a x, também fica menos 4. Quando a função é diferenciável e as derivadas parciais são contínuas, de segunda ordem são contínuas, as duas derivadas cruzadas coincidem, tá? f de xy com f de yx. Mas temos tudo. Com isso aqui monto minha matriz hessiana. Que f de x, f de y, essas duas coisas aqui, vai ficar 12 x quadrado, 12 y quadrado, menos 4, ¿sí? Menos f de xy ao quadrado, tá? Então, isso aqui é h, né? Se você quiser colocar melhor, 12 vezes 12 é 144, x quadrado, y quadrado, x quadrado, y quadrado, menos 16. A matriz hessiana, tá? Então temos tudo, pessoal, do teorema. Então vamos lá. Analicemos o ponto crítico 0, 0. Sim, primeiro isso aqui, 0, 0. 0, 0. Então, o teorema, primeira coisa, avalio H em 0, 0. H em 0, 0 vai ficar aqui 0 menos 16. Negativo. Analicem o teste da segunda derivada. O item C, quando H é negativo, o ponto é chamado ponto de seda. Então, o 0, 0 não é nem máximo nem mínimo. O 0, 0 é ponto C. Tá? Classificamos o ponto crítico. Vamos para o ponto 1, 1. Certo? O que acontece com H em 1, 1? H em 1, 1, pessoal, vai ficar 144 menos 16, sim? 1, 1. Eu não sei quanto é esse número. Para não fazer, eu só coloco aqui, maior que 0, sim? Porque o teorema só precisa saber se é positivo ou negativo. Aqui é evidente que é positivo, sim? Então, como temos que H é positivo, temos duas possibilidades, sim? Agora temos que analisar f em x, f em x, tá? Em 1, 1.
Aqui temos f em x em 1 é 2 positivo, sim? Então, h positivo, f em x positivo, o ponto é o mínimo local. Então, 1 é mínimo local, tá? E f em 1 é o valor de mínimo local. F em 1, pessoal, aqui você vai ter 1, 3, menos 4 e menos 1. Agora, se você avaliar agora o ponto que falta, é o menos 1. Percebam que h, x e y estão elevados ao quadrado. Como aqui são 1, menos 1, vai ficar o mesmo número por estar elevado ao quadrado. F em x também está elevado ao quadrado. Então, tudo é igualzinho. O ponto menos 1 também é um mínimo local, tá? Então, percebam, esse procedimento para você mostrar, ou para você classificar pontos críticos. Primeiro, pega essa função f, calcula derivadas parciais, igual a 0 para encontrar os pontos críticos. Deixamos separados os pontos críticos, tá? Calculamos a matriz H, que é f em x, f em y, menos f em xy ao quadrado. Isso aqui, tá? Avaliamos H nos pontos críticos, cada um por um, em 0, 0, e analisamos o teste da segunda derivada, sim? Vamos ao GeoGebra para analisar graficamente o que está acontecendo. Estamos aqui novamente no GeoGebra, mais um exemplo. Esse aqui é o exemplo, tá? Desenhamos, esse aqui é o gráfico, tá? Na lousa, mostramos que essa função tem 3 pontos críticos, o 0, 0. Agora, o 0, 0 é um ponto crítico. Na lousa, mostramos que é um ponto de cela. Aqui você percebe, está aparecendo um máximo local, mas se você virar um pouquinho o gráfico, no momento ele vai aparecer como mínimo local. Aqui. Analisem, olhem aqui essa parte. Então, graficamente, você mostra que, ou você percebe que, na verdade, que de fato, 0, 0 é um ponto de cela, tá? Outro ponto crítico que a gente encontrou foi o 1,1, que é esse aqui. Então, esse ponto crítico, o valor dele é menos 1, sim? F em 1,1 é menos 1. Então, aí você, graficamente, também percebe que é um mínimo local, sim? E não, também, mesma coisa com o ponto menos 1, que tem o mesmo valor, menos 1, certo? Então, graficamente, coincide com o que a gente fez na lousa, sim? O ponto 0, 0 é um ponto de cela, que é mais complicado de enxergar, mas você percebe aqui, vira, e aí está aparecendo como se fosse um mínimo, e aqui um máximo, tá? Os pontos 1, 1, menos 1, são efetivamente mínimos locais, sim? Voltamos para a nossa lousa. Voltamos. Perceba que, graficamente, se você conhece o gráfico, você conhece tudo que a gente fez. Mas a gente fez tudo na lousa, sem gráfico. No GeoGebra, utilizamos graficamente para enxergar que, efetivamente, o 0, 0 é um ponto de cela, o 1, 1, menos 1, são pontos de mínimo local. E f em 1, 1, menos 1, é exatamente menos 1. Para fechar, vamos a fazer um exemplinho do livro. Pessoal, esse vídeo aqui é o mais longo, porque acho que o conceito de máximos e mínimos é de suma importância, é bastante importante, tá? Então, por isso que vai demorar esse vídeo, tá? Determine exemplinho, último exemplo. Determine a distância mais curta entre o ponto um 0 menos 2 e o plano x mais 2y mais z igual a 4. Sim? Esse exemplinho aqui. Tá?
é a distância de um ponto a um plano. Agora, olha ver truques. Se você avaliar 1, 0, menos 2 nesse plano aqui, e esse ponto satisfaz a equação do plano, esse ponto está no plano. Se o ponto está no plano, a distância é 0. Não faz sentido, mas não é interessante o problema. Mas se você avaliar, não vai satisfazer a equação do plano, ou seja, esse ponto está fora do plano. Em geral, aquele exemplo de tipo ali, suponha que esse aqui é o plano aqui, né? Esse aqui tem uma fórmula em geometria analítica, assim, para encontrar a distância de ponto ao plano. A gente não vai utilizar isso aqui. A gente vai utilizar o cálculo 2, π. Tá? Esse é o plano, qualquer plano. Tá? Se você tiver um ponto aqui fora do plano, x0, y0, z0, tá? Que nosso exemplo é esse aqui, a distância do ponto ao plano é a distância perpendicular. Na verdade, você tem um monte de distâncias tá? Até o ponto do plano. Isso aqui, esses valores. Mas a distância de um ponto a um plano é sempre essa distância mínima. Distância mais curta. Você quer esse valor aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar a distância. Eu vou definir a função distância como sendo distância entre dois pontos. Sim, lembrem? Aqui não dá para enxergar. Então eu vou definir aqui a função distância. Distância entre dois pontos. Tá? Sim, x e y. Só distância. Depois vou colocar x, y e z. Então, pessoal, distância entre esse ponto, que é meu exemplo esse aqui, e qualquer ponto do plano, sim? Você tem um plano, tá? Infinidade de pontos. Eu vou definir a distância entre qualquer ponto do plano até o ponto dado. Então, vai ser raiz quadrada. Se aqui você pegar x, y e z, que está no plano, a distância vai ser x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. Essa é a definição pessoal de distância entre dois pontos, sim? Tá? Agora, eu não vou utilizar a distância, tá? Porque eu vou ter que derivar parciais, para calcular pontos críticos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir f de x, y, z como sendo o quadrado da distância, que é equivalente a isso aqui. Então vai ser x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. Sim? Essa é a função que eu vou minimizar. Certo? Agora vamos ao nosso problema, né? Essa aqui é a fórmula geral de distância ao quadrado entre um ponto qualquer e um ponto x, y, 0, z, 0, sim? Mas eu vou agora ao nosso probleminha, né? Eu vou definir qual seria a função f de x, y. X, y por quê, pessoal? Como x, y, z está no plano, eu posso colocar z como dependente de x, y. Ou seja, aqui elimino uma variável. Eu vou eliminar z. Então você vai ter só duas variáveis f. Aqui você vai ter x menos x0 é 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais z menos z0 mais z é 4, isolado aqui, menos x menos 2y. Se isso aqui é z, z menos z0 menos 2 mais 2, certo? Ao quadrado. Essa é a função que eu vou encontrar no máximo e mínimo, tá? Bom, resumindo, o problema é mais aplicado, sim? Queremos encontrar a distância de um ponto a um plano. Ponto a um plano, sim? Esqueça por um instante o plano. Eu sei que a distância entre dois pontos, quaisquer do espaço, é dada por essa fórmula aqui. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, tá? Eu não vou
vou utilizar a raiz quadrada porque vou ter que derivar parcialmente. E derivar a raiz quadrada é mais complicado. Vai dar no método, pessoal, mas eu vou tirar. Então, eleva ao quadrado define uma função de 3 variáveis, porque depende de x, y e z. Isso aqui é constante. X, y, z0 são constantes. Então, fica isso aqui. Isso aqui simplesmente é a distância ao quadrado de qualquer dois pontos. Ponto A, ponto B, distância. Agora eu utilizo os dados do problema. O ponto x0, y0, z0 é esse aqui. 1, 0, menos 2. Tá? Mas ainda, eu sei que o ponto x, y e z está no plano. Ou seja, eu posso usar z. Então, no lugar desse z, coloco isso aqui. Coisa que minha função vira uma função de duas variáveis. Então, eu fiz todo o procedimento para finalmente criar minha função que eu vou minimizar, sim? Essa função aqui representa a distância. Qualquer distância de um ponto do plano dado até o ponto 1, 0, menos 2, sim? Como eu quero minimizar, eu vou utilizar o que a gente fez até agora, sim? Primeiro eu vou calcular as derivadas parciais. Tá? Eu peguei a função f de x, y, pessoal, e coloquei aqui, tá? Minimizar isso ali. Com relação a x, você vai ter 2, x menos 1, sim? Derivada de y é 0. Aqui você tem uma função potência composta. Então aqui você 2 desse vezes derivada de dentro, sim? Como aqui a derivada vai ser menos 1, vai ficar menos 2, 6 menos x menos 2y, tá? Derivada com relação a y é x, y, isso aqui. Com relação a y, 0, fica 2y. Aqui, vai de 0 a 2, tá? Vai ficar isso mesmo aqui. Vezes derivada de dentro com relação a y, vezes menos 2. Então vai ficar menos 4. 6 menos x menos 2y. Essas aqui são as derivadas parciais. Para encontrar os pontos críticos, igual a 0, sim? Então aqui vamos a resolver o sistema. Aqui tem 2x, aqui tem menos com menos mais. 2x, 4x. Então você vai ter 4x. Aqui vou criar o sistema. Y agora. Aqui não tem y, aqui tem y. Um y. Menos com menos é mais. Mais 4y. Agora a constante. Aqui tem menos 2, aqui tem menos 12. Menos 12 menos 2, menos 14. Igual a 0, né? A segunda equação. Novamente, x. Aqui não tem, aqui tem menos com menos é mais. É 4x. Y. Menos 4 menos 2 é 8. Mais 2 é 10. Mais 10, y. Agora a constante, não tem constante. Menos 24. Igual a 0. Sim? Esses aqui são os equivalentes, né? Agora faço a diferença só que para cima. 4x menos 4x dá 0. 10y menos 4y dá 6y. Menos 24 com menos 14 dá menos 10. Então, você tem que y é 10 sobre 6, 5 sobre 3, tá? Como y é 5 sobre 3, agora eu aqui consigo isolar x, certo? Você vai ter 4x igual 14, sim? Passa para lá, menos 4 vezes y, que é 5 sobre 3. Então, 4x é... Como aqui vai ficar 20 sobre 3, eu vou multiplicar 14 vezes 3 e dividir por 3, sim? 14 vezes 3 vai ficar 42. Sim? 3, 4, certo? Sobre 3. Menos 20 sobre 3. Então, finalmente, x vai dar quanto? 42 menos 20 é 22, certo? É 22 sobre 3. Sim? Agora aqui você cancela um 2, aqui fica um 11. Passa dividindo 11 sobre 6. Tá? Então esse, pessoal, é o único ponto crítico. Se você calcular ainda as derivadas parciais, você vai mostrar que esse aqui é um mínimo local, tá? Utilizando o teste da segunda derivada. Mas ainda, pela forma do problema, esse mínimo que você encontra é um mínimo absoluto. Tá? O gráfico dessa função é uma parábola. Tá? Você mostra que é uma parábola. Então, já temos o ponto crítico. Deixo para vocês calcularem
o teste da segunda derivada, simplesmente com esse ponto aqui, x e y, tá? Calculam a matriz H, a matriz hessiana, e fazem esse procedimento, sim? Agora, eu já sei que esse é meu ponto crítico, eu sei ainda que, pela forma que está feito o problema, esse aqui é o mínimo absoluto. Então, qual seria o ponto do plano? Certo? Olhem a equação do plano, eu isolei Z, sim? Para você encontrar o ponto no plano, cuja distância é a mínima, x, 11 sobre 6, y, 5 sobre 3 e z, utilizam a fórmula do plano, sim? Eu isolei z. Colocam os valores e você tem o ponto no plano. Mas a gente quer a distância mais curta. A distância mínima vai ser... Esse aqui, eu minimizei a função de distância ao quadrado, sim? Então, a distância mínima vai ser esse valor, avaliado em isso aqui, tirando raiz. Vai ser raiz de tudo isso aqui, nesse número. Então, vai ser 11 sobre 6 menos 1 ao quadrado mais y 5 sobre 3 ao quadrado mais 6 menos x menos 11 sobre 6 menos 2 vezes y é 10 sobre 3 ao quadrado, sim? Ao quadrado seria esse valor aqui, mas distância é raiz quadrada, sim? Vocês resolvem isso aqui e vocês têm o valor, sim? Então, basicamente, esse é o procedimento, né, que a gente fez. Resumo desse último problema. Pegamos primeiro a distância entre quaisquer dois pontos do espaço, sim? Distância é a raiz quadrada da diferença das coordenadas, essa distância, sim? Depois, utilizo o fato de o ponto x, y, z tem que estar no plano, então isolo z e coloco na fórmula. Agora minha função depende só de duas variáveis. Finalmente, coloco os valores de x0, y0, z0. Essa distância é como uma raiz quadrada. Eu esqueço a raiz quadrada para derivar de maneira mais simples e elevo ao quadrado. Então, eu, na verdade, estou minimizando distância ao quadrado. Sim? Para encontrar o mínimo, calculo as derivadas parciais. Tá? Encontro o ponto crítico, que foi esse aqui. Sim? Avalio nesse ponto, na função aqui. Esse valor vai ser o valor de mínimo, tá? Como eu quero a raiz quadrada, simplesmente tiro a raiz quadrada disso aqui, né? Tá? Agora, se você quer o ponto no plano onde a distância mínima acontece, basta você colocar na fórmula de z, isso aqui e z. E aí tem o ponto no plano. Então é isso, fechamos com máximos e mínimos essa parte aqui, tá? Na próxima aula continuamos com máximos e mínimos absolutos, máximos e mínimos em conjuntos compactos, tá? É isso, até mais.